E se eu te dissesse que a lenda mais aterrorizante do Brasil não é uma lenda, que centenas de mulheres foram queimadas vivas e seus gritos ainda ecoam nas estradas desertas do interior? Que existe uma conspiração de 500 anos para esconder a verdade sobre a mula sem cabeça? Nos próximos 5 minutos, você vai descobrir por que a igreja não quer que você saiba a verdadeira história. Prepare-se, o que você está prestes a ouvir vai mudar para sempre a forma como você vê o folclore brasileiro. São Paulo, 1692. Uma francesa chamada Mima Renard é amarrada a um tronco no centro da vila. Ao seu redor, padres rezam em latim, enquanto moradores jogam gravetos secos aos seus pés. Em minutos, as chamas consumirão seu corpo. Seu crime, feitiçaria, a verdade. Ela curava doentes com ervas medicinais e teve um caso amoroso com o padre local. Mima foi uma das centenas de mulheres que arderam nas fogueiras do Brasil colonial. Mas existe algo ainda mais aterrorizante nesta história. Algo que a igreja tentou esconder por séculos. Estas mulheres não morreram apenas uma vez. Elas continuaram morrendo, transformadas em uma criatura que percorre o Brasil até hoje. Uma mula com labaredas no lugar da cabeça. Esta é a verdadeira história da mula sem cabeça. Para entender esta lenda, precisamos voltar ao século XIII. Portugal, 1248. O rei Afonso III promulga uma lei curiosa. Apenas membros do clero católico podem usar mulas como transporte. É um símbolo de status, de pureza, a proximidade com Deus. As mulas se tornam literalmente o animal sagrado dos padres. Agora, avance 300 anos. Brasil colonial. As vilas se formam sempre ao redor de uma igreja. O padre é a autoridade máxima. Médico, juiz, conselheiro e predador. Os documentos da Inquisição revelam um padrão perturbador. Entre 1591 e 1595, durante a primeira visitação do Santo Ofício ao Brasil, o inquisidor Heitor Furtado de Mendonça registrou mais de 200 denúncias. A maioria, mulheres acusadas de seduzir padres. Mas aqui está o detalhe macabro que os livros de história omitem. Em nenhum processo, jamais, o padre foi punido. Apenas a mulher. O antropólogo Luiz da Câmara Cascudo descobriu o porquê. Segundo a doutrina da época, o padre, por sua posição sacerdotal, só poderia ser julgado por Deus após a morte. A mulher, ela seria punida imediatamente, e de forma exemplar. Século XVII, Vila de São Vicente, Capitania de São Paulo. Maria da Conceição, parteira e curandeira, atende as mulheres da região. Ela conhece as ervas que aliviam dores do parto, os chás que regulam o sangue menstrual, os ungüentos que curam feridas. O padre Luiz a observa, primeiro com curiosidade, depois com desejo, por fim, com medo. Quando Maria rejeita seus avanços, ele a denuncia ao tribunal. Feitiçaria, pacto com o demônio, uso de poções diabólicas. O processo dura 3 meses. Maria é interrogada, torturada, tem os mamilos examinados em busca de marcas do diabo. O manual do inquisidor Nicolau Eimerich, o Directorium Inquisitorium, descreve o procedimento. A mulher deve ser completamente depilada. Cada verruga, cada mancha, cada sinal pode ser a marca de Satã. Se os mamilos estiverem enrugados, é prova de que ela amamentou demônios. Maria confessa sob tortura. É queimada viva no Largo de São Bento em 1798. Mas algo estranho acontece naquela noite. Os moradores juram ter visto uma mula negra galopando pela vila, sem cabeça, com fogo saindo do pescoço. Seu relincho era um lamento de mulher. O fenômeno se repete, toda quinta-feira à meia-noite. A criatura percorre 7 vilas antes do amanhecer. Seus cascos de ferro deixam marcas de fogo no chão. Quem a encontra pode morrer coiciado. Mas esta não é uma história isolada. Ursulina de Jesus, São Paulo, século XVIII. Acusada pelo próprio marido de feitiçaria porque não conseguia ter filhos. O padre confirma. Ela está amaldiçoada. Ursulina desaparece. Dizem que nas noites de quinta ainda se ouve seu choro misturado com relincho nas estradas próximas ao Tietê. Mima Renard, a francesa de 1692. Após sua execução, uma mula sem cabeça passou a aparecer exatamente no local de sua morte. Os padres tentaram exorcizar o local, sem sucesso. O padrão é sempre o mesmo. Mulher, padre, acusação, fogueira, aparição. Os arquivos secretos do Vaticano, abertos parcialmente em 2020, revelam algo extraordinário. Entre 1500 e 1822, período colonial brasileiro, mais de 1.800 mulheres foram denunciadas ao Santo Ofício. 400 foram condenadas. Os crimes mais comuns? Bigamia, feitiçaria e fornicação com membros do clero. Mas existe um documento específico, datado de 1754. Uma carta do bispo de Olinda para Lisboa.
Ele relata: as mulheres queimadas por pecados da carne com sacerdotes têm retornado em forma bestial, causando terror nas vilas. O povo as chama de mulas de padre. O bispo pede instruções. A resposta de Lisboa é clara: que se intensifiquem as execuções para que o demônio entenda que não toleramos suas manifestações. Tradução: queimem mais mulheres. Pense nisso por um momento. A mula sem cabeça sempre aparece próxima a igrejas. Sempre às quintas-feiras, véspera da Sexta da Paixão. Sempre percorre 7 localidades, número bíblico da perfeição divina. Sempre retorna ao amanhecer ferida e sangrando. Ela não é um monstro, é uma vítima. Centenas de vítimas. Milhares. A ausência da cabeça não é maldição, é silenciamento. Estas mulheres foram decapitadas simbolicamente, sem voz, sem identidade, sem direito de defesa. O fogo no lugar da cabeça, as chamas que as consumiram vivas. O Código Filipino, lei que vigorou no Brasil até 1830, dava ao homem o direito de matar a esposa por mera suspeita de adultério. À mulher não era permitido sequer falar em sua defesa. A última execução oficial por bruxaria no Brasil aconteceu em 1798. Mas a lenda continuou, mudou, evoluiu. Hoje, a mula sem cabeça é contada como história para assustar crianças. Mas ela nunca foi sobre crianças. Era sobre controle, sobre silenciar mulheres que ousavam ter conhecimento, que curavam, que amavam, que diziam não. Cada vez que alguém conta a história da mula sem cabeça como uma mulher amaldiçoada por seduzir um padre, perpetua uma mentira de 500 anos. A maldição nunca foi dela. Era do sistema que a queimou viva e ainda a culpou por isso. Dizem que para quebrar a maldição da mula sem cabeça é preciso tirar-lhe o freio de ferro da boca, fazer sangrar. Ou que um padre a amaldiçoe 7 vezes. Mentira. A única forma de quebrar esta maldição é contar a verdade. Maria da Conceição, Mima Rená, Ursulina de Jesus e centenas de outras cujos nomes foram apagados dos registros. Elas não eram mulas, não eram monstros, eram mulheres. E esta é sua verdadeira história.